Professora, ontem eu ganhei uma palavra cruzada sobre história bíblica, olha. Que bacana, é muito legal, né? A palavra cruzada é muito bom. Ativa a memória. Bacana, né? Gostoso de fazer. Olá, Bernardo, tudo bem? Também Beleza? treinar nossa letra. Como é que é? A gente também tem pessoa que faz palavra cruzada com letra cursiva. Aí a pessoa, ela treina a letra dela. É, claro, com certeza. Oi, Jennifer, tudo bem? Oi. Olá, Bendinha. Vitória, tudo bem, Vitória? Começou. Oi, tudo bem? Eduarda, tudo bem? Caleb. Ai, gente, chegando. Vamos entrando, todo mundo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, querida, tudo bem? Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde, Júlia, Oi, Adriana. Maria Clara. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Chegando. Oi, Guilhermina. Oi. Pois não? Oi, Duda. A mãe do Bernardo Boa tarde, também? professora. Boa tarde, pode falar. Vamos escutar a mãe do Bernardo, que quer falar? Pois não, mamãe? O Guilhermina, o Bernardo, ele ficou ausente esse tempo que ele estava dodói, sabe, no hospital. Ai, Então, o que que acontece? Chegou a dar algum trabalho avaliativo que ele teria que entregar agora nessa etapa ou não? não, Após ainda as não. últimas provas? Não, ainda né? não. Essa etapa, não. Ah, então tá. As aulas ele já está colocando em dia, tá? Ok, ele está bem agora? Agora ele tá. Agora tá prontinho, né, Bê? Ah, que bom, querido. Seja bem-vindo novamente. Graças Tá? a Deus. Tudo de bom para você? Obrigada, Guilherme. Nada. Tudo Tchau. bem, Maria Eduarda? Maria Clara, achei que hoje você não ia participar, Maria Clara. Tudo bem? Quê? Achei que hoje você não ia Eu participar. tive que pesquisar ela no Claro que eu participante ia. para ver se ela estava na aula de É. vai. Tudo bem? Como é que foi de final de semana? Tudo beleza? Descansaram? A chuvinha chegou, né? Refrescou. Segunda-feira é feriado. Na sexta, professora, na sexta eu fui pra casa da minha avó, que teve churrasco. Aí no sábado eu dormi lá. Aí no sábado eu dormi lá pra ir pro domingo. Aí no domingo à tarde que eu fui embora. É. Bom final de semana de chuva, né? Muita chuvinha gostosa. Segunda-feira é feriado, né, professora? Segunda é feriado. Maria Clara. Oi. Então não vai ter aula, né, professora? Não, segunda eu fiz um não. presente pra você pro Feriado, aniversário não. do United. Professora, mas é na outra segunda, não é? Segunda-feira É que o quê, vem. Jennifer? É, a próxima segunda, querida. Ela Dia fez um 2. presente pra você desenhando na United. Que lindo! Jennifer e seus Olha lindos que lindo! desenhos, né, Jennifer? A Jennifer é uma artista. É uma artista, ela Maria. desenha muito bem, olha lá que linda. Parabéns, Maria. lindos desenhos. Oi. Você tem telefone? Tem. Que marca? Oi? Ô, Que professor, marca? Oi, quem quer falar Motorola. comigo? e hoje? Oi? Eu é de Portugal. Que aula que é hoje? Hoje é aula Uau! de português. Português, tá? O número da aula? Ah, espera um pouquinho, já vou colocar para vocês, tá bom? O meu também, Maria, da Motorola. É 127? O meu tem a capa de 127. Isso. Maria, Ontem eu mandei de Você joga 126, hoje PKXD? 127. E eu já Maria, fiz você tudo. joga PKXD? Oi? Você joga um jogo que se chama PKXD? No. Eu jogo. É legal, não é, Gabi? É. Agora que atualizou o Halloween, ficou muito mais legal. É, eu já tenho E 3 Arthur, sets Albert, tudo bem, Arthur? do Halloween. Já Você tenho pegou 3. a Os caixa 3 secreta? Sim, veio uma caminha. Sabia que hoje é aniversário do meu primo, professora? Ah, é? Que bom. Manda um Ah, que abraço legal. bem grande para ele. Tá bom? Agora tá na moda. Um abração bem apertado nele. Tá bom.
Vamos esperar os coleguinhas entrarem para a gente começar, Jennifer, né? tá Como é o seu contando nome? aí, né, Jennifer? A boa Ô, Sofia, Maria. tudo bem? Qual que é o Beleza? seu nome no PKXD? Agora eu tenho que ver, Gabi, peraí. E Guilherme, tudo bem? Que às vezes a Iron, irmã tudo joga, bem, Iron? porque Eu coloquei Beleza? o nome mais... Caleb. falei qual é o seu nome. O meu chama Bruxa. Eu coloquei Bruxa. Bruxa. Ela O colocou meu também. Que é Coloquei isso, Bruxa. gente? Pra que vocês colocaram Bruxa? do seu mesmo. Eu acho que não é nugget. Não Eu tô entrando Nessa aqui pra ver carregou, qual é o depois meu eu nome, aí eu te falo. Eu não sei. Ai, gente. Acho que foi E aí, gente, como é que foi o final de semana? Foi bom? muito. Descansaram bastante? A semana de avaliação, né? E Carol, tudo bem, Carol? Pedro, Guilherme. Eu pensei, professora, que Aí, a o terceira Reis. etapa não teria prova. Que eles não tinham Aí dado todas as ainda. etapas tem, ué. Não tem jeito de não ter, não. Estamos chegando ao final, né? Começamos a terceira etapa, terceira e última etapa agora. Eu acho que eu não vou passar, não. Já passei. Depois dessa terceira etapa não vai ter mais provas, não? Não, tem, a terceira etapa tem a V1, a V2 e a V3. Aí finalizou. Nós Ontem eu estamos fiz a fazendo prova a de diagnóstica. essa semana 20 vocês estão questões fazendo para a uma 1, né? prova só. Tá de brincadeira. Mas é 8 muita escolha. questões. Fiquei um dia inteiro fazendo. Só parei para assistir a aula, ué. Mas é de múltipla escolha, rapidinho você faz. Quem presta atenção na aula sabe tudo, né? Hoje de manhã eu fiz uma. Ah, Maria Clara, que copo bonito da LOL. Chique, né? A cara é muito chique. Maria Clara, eu tenho 2, a minha irmã só tem 1. E Brendinha, tudo bem? Aquele Olha, jogo de professora. Eu também tenho uma bolsa que tem uma Ontem eu camada fui no inteira embaixo de shopping. glitter. Quem tá falando? Deixa eu Peraí, ver não com sei esse quem. copo e com uma Foi eu, bola da professora. LOL. Maria, imagina meu nome Ah, no Gabriele que tá falando, Vitória? Fala. Ontem eu fui no shopping e eu comprei um monte de maquiagem. Aí eu comprei esse batom, olha. Nossa Ele- senhora, vai ficar linda demais, hein? Já é linda, vai ficar mais linda, né? Ele é tipo um esmalte. Diferente, Ele realmente, petite, bacana. Gabi. Tá Ele chique. petite. Então vamos começar, Maria. gente? Imagina meu nome no PKXD. Ô, Maria Eduarda, Oi. Oi, no agora final da aula eu te mostro minha bolsa. vamos desativar o microfone pra gente começar? Vocês vão Sim, desativar professora. também? Eu tenho a armadura da velocidade no PKXD. Todo mundo desativando o microfone pra gente começar? Tá, professora. Pra eu não precisar desativar aqui. Ok? Todo mundo? Todo mundo? Tá? Se quiser falar comigo, gente, levanta a mão, não desativa o microfone e interrompe a aula, não, que aí atrapalha a compreensão, tá? Boa tarde, meus amores, boa tarde para todos vocês, boa tarde, terceiro ano A, boa tarde, terceiro ano B, boa tarde, família. Mais uma semana, né? Estamos chegando quase ao fim. Que o Senhor Deus habite o seu coração, o meu coração e o coração de todas as pessoas, enchendo de muita alegria, muita fé, muita saúde e muito amor. Hoje é nossa aula de português, é nossa aula 127 de português. Registrando aí no caderno de vocês, aula 127 de português. Hoje é dia 27/10/2020. Anotando? Aula 127 de português. Professora. Ou levanta a mão para eu saber quem é que quer falar. Quem é que está querendo falar aí? Sou eu, professora. Fala, querido. É que hoje o Gabriel vai ver a aula comigo. Ah, vocês vão fazer aula junto? Tudo bem, tá? Agora desativa o microfone aí para a gente começar. Então, anotaram aí, aula 127, né? Português, 27/10/2020. Hoje eu vou fazer com vocês uma revisão,
né, que vocês vão fazer a avaliação de português, a gente vai fazer uma revisão do que foi aprendido para que vocês façam uma excelente avaliação. Então, nós vamos ver aí, vamos falar sobre leitura, interpretação, enumerar parágrafos, pontuação, verbos e substantivo, que é o assunto da nossa prova. Então, vamos falar um pouquinho sobre leitura, gente. Toda vez que tem avaliação de português, seja de português ou seja de qualquer outra matéria, eu falo sempre para vocês, leia pelo menos 3 vezes o texto. Porque você lê a primeira vez, você sente um pouco de dificuldade. Você lê a segunda vez, você começa a se familiarizar com o texto. Quando você lê a terceira vez, aí então você consegue compreender o que o texto está trazendo. Então, é muito importante que você leia com atenção, respeitando a pontuação e leia no mínimo 3 vezes, tá? A prova de português sempre vem um texto. Então, para que você possa interpretar, para que você possa entender o que o texto está falando, é muito importante que você leia essas 3 vezes. Outra coisa, gente, está chegando para mim a avaliação sem nome. Eu sempre peço a vocês, preencham o cabeçário, tá? Quem tem que preencher o cabeçário é vocês, é com a sua letra, preencha seu nome completo, porque eu tiro, aí o nome vem no envelope. Eu tiro a prova do envelope para eu poder corrigir junto todas as avaliações. Quando eu vou ver, a avaliação está sem nome, eu tenho que adivinhar, procurar descobrir de quem é aquela avaliação, porque eu já tirei do envelope. Então, antes de começar, primeira coisa, preencher o cabeçalho completo, tá? Não esqueçam disso. Não deixa para depois, não, porque deixa para depois acaba esquecendo. Então, primeira coisa que faz, preencher o cabeçalho, tá? Depois, leia o texto, no mínimo 3 vezes. Depois, interpretar o texto. O que é interpretar o texto? É você entender o que o texto está falando. É você entender sobre qual assunto o texto está falando. Desliga o microfone, por favor. É você entender, Maria Clara, desliga o seu microfone, por favor. É você entender sobre qual assunto o texto está falando, quem são os personagens do texto, onde qual ambiente a história se passa, né? Quais são os personagens principais, qual a mensagem que o texto traz. Se você entende tudo isso, você está compreendendo o texto. A mamãe do Arthur quer falar? Pois não? Arthur Albert. Pode ativar o microfone, por favor? Página 127 é português? Não, não é página 127, não. É aula 127. Nós estamos trabalhando com o livro, não. Estou fazendo uma revisão, vou fazer uma revisão para a prova. Ah, tá. É a aula 127, ok? Tá, obrigada. Nada. Bom, então é isso. E quando você lê 3 vezes, você consegue interpretar, você consegue entender. Para você saber se você está conseguindo entender, as perguntas que vêm no texto, se você consegue localizá-la no texto, significa que você está conseguindo interpretar o texto, tá? Vamos voltar lá. Agora vamos falar sobre a questão de enumerar parágrafos. Eu percebo que toda vez que tem que enumerar um parágrafo, vocês têm bastante dificuldade. O que é parágrafo? É aquele pequeno espaço que a gente dá, né, no início do texto. Muitas vezes ele vem acompanhado de um travessão. Por quê? Porque às vezes tem uma fala ali. Então, tem travessão? É considerado parágrafo também. Para que você não tenha dúvida, o que você faz? Você vem enumerando, né? Tem o espaço, você vai colocando 1, tem o travessão 2, vai continuando. Depois que você enumerou todos os parágrafos do texto, aí então fica mais fácil de você saber quantos parágrafos tem o texto. Mas você tem que enumerar a lápis, ir lá no texto e ir marcando, né? E colocando a numeração na frente do parágrafo. E não se esqueçam que onde tem travessão também é considerado parágrafo, tá? Aquele pequeno espaço que a gente dá de 2 ou 3 dedos na frente do texto. Agora vamos falar sobre pontuação, né?
A pontuação, ela é muito importante. Eu posso escrever um texto maravilhoso. Se não tiver pontuação, quem for ler não compreende o que eu escrevi. Então, é muito importante que na hora que você for escrever, que você use a pontuação adequada. Vamos recordar? Quando é que eu uso uma vírgula? Quando eu dou uma pequena pausa pequenininha, né? Uma pequena parada. Eu uso uma vírgula. Quando é que eu uso ponto final? Quando eu vou finalizar alguma coisa. Se eu vou finalizar uma frase, se eu vou finalizar o parágrafo, se eu vou finalizar um texto. Ponto final. Ponto de exclamação. Ele vem expressar o sentimento de medo, pavor, o sentimento de felicidade, né? De alegria, quando você está exclamando alguma coisa. Ponto de interrogação. Interrogar significa perguntar. Toda vez que eu pergunto alguma coisa, eu tenho que usar o ponto de interrogação. Travessão, ele mostra a fala de alguém. Toda vez que alguém está falando, vem um travessão na frente, mostrando que ali é uma fala. 2 pontos, quando eu vou citar a fala de alguém ou quando eu vou enumerar alguma coisa, né? Aí eu uso os 2 pontos. E 3 pontinhos, que é reticência, quando aquilo ali não finalizou, ainda tem uma continuidade, significa os 3 pontinhos. Então, isso é muito importante, os sinais de pontuação. Agora, vamos falar sobre verbo. O que é verbo? É a palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno da natureza. Veja aí a gravura. Ação. Cair. Né? A flor vai cair. Cair é uma ação. Nós chamamos de verbo. Estar é também um verbo, mas é um verbo de estado, né? E a pessoa estar é um sentimento, aquilo que a pessoa está sentindo, também é um verbo. Chover é um verbo que mostra uma ação da natureza. Então, verbo pode ser estado, processo, ação ou fenômeno da natureza. Vamos ver mais um pouco. Então, veja aí verbos de estados. O homem está doente. Estar é um verbo, ele está doente. O menino está pensativo. Estar é um verbo de estado, ele está pensativo. O cachorro está triste, né? Estar triste também é um estado, é um verbo de estado. Vamos ver mais um pouco aí. Agora, verbos de ação. Chutar, tem movimento, né? Verbos de ação geralmente indicam movimento. Chutar, pular, correr, falar, cantar, andar, pedalar. Tudo que indica movimento é um verbo de ação. Tá? Agora, vamos ver os verbos de estado da natureza. Eu digo assim, que o dia está chuvoso. Né? Chuvoso é um verbo de fenômeno da natureza. Ensolarado é um verbo também que mostra o fenômeno da natureza. Nevado também é um verbo de fenômeno da natureza, ok? Como ventar, né? Ventar, trovejar, também são verbos de ação da natureza. Então, recordando, verbos é a palavra que indica ação, estado, processo, fenômeno ou ação da natureza. Agora vamos falar um pouquinho sobre substantivo. Nós vimos que substantivo é a palavra que dá nome ao ser, né? Agora, substantivo próprio é a palavra que dá nome a um único ser e se escreve com letra maiúscula. Olha alguns exemplos aí. Brasil, Belo Horizonte, que é nome do nosso país,
Belo Horizonte, nome do nosso município. Noemi Campos, nome do nosso colégio. Guilhermina, nome da professora. Deus, Minas Gerais, nomes do estado e etc. Então, ele dá nome a um único ser, só existe um, e sempre se escreve com letra maiúscula. Olha o exemplo aí, ó, nas figuras. Brasil, Belo Horizonte, Noemi Campos. Brasil, o nome do nosso país. Belo Horizonte, o nome do nosso município, né? E Noemi Campos, o nome do nosso colégio. O seu nome, por exemplo, é um substantivo próprio. Então, é a palavra que dá nome a um único ser. Isso é substantivo próprio. Antes da gente continuar, vocês têm alguma dúvida? É o momento para poder, se tem alguma dúvida, a gente está corrigindo isso para que vocês façam uma excelente avaliação. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre esses assuntos aí da prova? Sobre os assuntos da prova, da avaliação, para a gente tirar as dúvidas. Ninguém não? Podemos continuar? Tá todo mundo aí? Deixa eu ver aí, ô Jóia. Tá todo mundo dominando bem isso aí? Então vai fazer uma excelente avaliação, hein? Que é isso aí é que está na nossa avaliação. Esse é o assunto da avaliação de português. Beleza? Ok? Bom, então vamos continuar. Na aula passada, eu pedi que vocês fizessem a página 48 e 49 do livro. Vamos pegar para a gente poder fazer a correção? Livro de português, 48 e 49, fala sobre aquele experimento, né, da plantinha, né? Peguem o livro aí. Página 48 e 49. Livro unidade 4, né? Unidade 4. De português para a página 48 e 49. Na página 47, 46 e 47, foi pedido que vocês, né, observassem, né, e fizessem um experimento aí. A página 48 vem falando sobre isso. Então, vamos ler a correção. Para compreender o texto. Encontrou a página aí, Arthur? Página 48 do livro 4, ok? Para compreender o texto. Um pouco de conversa. Vamos conversar um pouco aí. Né, vocês fizeram a experiência, a gente leu na página anterior aí sobre a experiência com a plantinha e fala, o que é transpirar? Transpirar é colocar o líquido que está dentro para fora. Né? Quando você coloca esse líquido que está dentro do nosso corpo, está dentro da plantinha para fora, ela está transpirando. Letra B. Por que o título do relato do experimento é Plantas Transpiram? Fala, Rafael Reis. Esse experimento tem que mandar no e-mail? Fotografar e mandar para mim. Que aí eu avalio, ok? Faz o experimento, fotografa e manda. No seu caso, manda para a professora Kátia, né? A terceiro ano A manda para mim, tá? Então, por que o título é Plantas Transpiram? Porque a experiência é sobre isso, né? Pega a plantinha, né? Coloca água nela, põe um saco plástico e põe ela no sol. E o que acontece com a plantinha? Ela transpira, por isso o título está falando do assunto da experiência que foi feita. Letra C. Você já viu uma planta com as folhas cobertas de gotículas de água? Era um dia quente ou um dia frio? Comente. Bom, acredito que vocês já tenham ouvido e com certeza era um dia quente, né, gente? Para a planta transpirar, colocar as gotículas para fora, é porque era um dia muito quente. A experiência não pega a plantinha e coloca no sol. Então, tem que ter calor para que ela possa transpirar. Você já fez algum experimento científico com plantas? Alguém já fez algum experimento com plantas? Né? Se alguém já fez, quer contar para a gente? Alguém já fez? Ninguém não? Então, vamos continuar. Compreensão. Fique sabendo, o relato de experimento é o registro escrito
da observação de um fenômeno natural relacionado ao ambiente ou ao organismo dos seres vivos. Ele apresenta estas partes. Título: informa o assunto do experimento. Então, o título vem mostrar para a gente qual é o assunto que vai ser experimentado. Observação: relato do fenômeno que foi examinado e despertou o interesse em novos conhecimentos. Isso é a observação. Objetivo: define o que se pretende fazer. Objetivo é aquilo que você quer fazer com a experiência. O que você pretende descobrir com essa experiência? Hipótese: faz uma suposição sobre um novo fenômeno com a intenção de demonstrá-la. Hipótese, quando você acha que pode ser, né? Você tem uma suposição do resultado que poderia ser essa experiência. Materiais. Materiais. Relaciona o que é necessário para realizar o experimento. Então, tudo que você precisa para realizar esse experimento são os materiais. Experiência, o procedimento, descreve as ações passo a passo. Então, a experiência é aquilo que você vai fazer passo a passo. Resultado, apresenta o que acontece no final do experimento, né? É o resultado final, é o resultado da experiência. Conclusão, é o que se afirma com base no resultado e comprova a hipótese. Oi, alguém está falando? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, Levante a mãozinha, por favor, para eu saber quem é. o Miguel, Fala, Miguel. eu não queria fazer uma pergunta, mas é porque que dia que eu vou entregar o negócio? A experiência. Essa experiência foi na aula passada, né? Já era para ter feito. Assim que estiver pronto, você fotografa e já manda, tá? Tá bom. Foi na aula passada. Então, continuando. Número 2. Esse experimento foi realizado por um cientista. O que ele observou antes de formular sua hipótese? Bom, ele observou que os animais, incluindo os seres humanos, eles conseguem expelir em forma de urina, saliva ou suor a água que bebem. Foi isso que o cientista observou. Agora, nosso tempo começou a contar, né? Entendeu? Então, o que ele observou? Ele observou que os animais, incluindo os seres humanos, conseguem... Oi, levanta a mão para saber quem é. Quem é? Quem gostaria de falar? Professora, é a Beatriz que está querendo falar. Fala, Beatriz. Beatriz? Quer falar? Não, então desliga o microfone e vamos continuar. Página 49. Com base na observação dos animais, o cientista formulou uma hipótese sobre as plantas. Releia este trecho. As plantas absorvem água do solo pela raiz e levam até as folhas por condutos bem absorventes chamados xilemas. A água não volta para a raiz, ela evapora pelas folhas. Uma corrente de água percorre a planta da raiz até as folhas. Sublinhe o trecho que explica o que acontece com a água depois que chega às folhas. Então, vocês vão sublinhar lá, ó. A água não volta para a raiz, ela evapora pelas folhas. Passa um traço aí debaixo dessa frase aí. A água não volta para a raiz, ela evapora pelas folhas. Letra B. Para onde vai essa água? A água que a planta, né, absorve, ela vai para o ambiente em forma de vapor, né? A planta, ela coloca para fora em forma de vapor. Ela transpira em forma de vapor. Agora falou, você tem que ler mais de 2 vezes. Número 3.
Desligue o microfone, por favor, para não atrapalhar. 3. Como o cientista comprovou sua hipótese? Bom, ele comprovou fazendo a experiência com a planta, né? Regou, né? Molhou bastante a planta com água, envolveu ela com saco plástico e colocou no sol. Aí ele percebeu que a planta, ela transpira em forma de vapor. Ok? Posso continuar? Tá corrigindo legal? Aí faz aí um tininho para ver se vocês estão acompanhando, beleza? Tranquilo? Número 4. O que ele pode observar? O que ele pôde observar? Qual foi o resultado do experimento? Ele observou que o plástico ficou molhado, depois que colocou a plantinha, cobriu com um plástico e colocou no sol, ele percebeu que o plástico ficou molhado e que a água foi expelida, né? Foi colocada para fora em forma de vapor. Foi isso que a experiência mostrou. Ok? Depois que ele colocou a plantinha no sol, ele viu que o plástico ficou molhado e que a água foi expelida em forma de vapor. Número 5. Com base no resultado, o cientista chegou a que conclusão? Ele chegou à conclusão que as plantas, elas expelem água em forma de vapor pelas folhas, né? É através das folhas que as plantinhas expelem, coloca para fora a água, só que em forma de vapor. Ok? O experimento confirmou a hipótese, né? Ele achava que era uma coisa. O experimento confirmou? Sim, confirmou o que ele pensava. Então, marque aí um X no sim. Número 6. Por que é melhor ficar à sombra de uma árvore no verão? Porque nós vimos aí que a árvore não evapora, né, a água pelas folhas. Então, vai deixar o ar mais agradável, né? Fica mais fresco. Por quê? Por causa do vapor que a folha expele. Então, é mais agradável. Quem quer falar? Levanta a mão. Fala, Tiago. Fala, Tiago. Eu posso falar minha resposta? Pode, fala aí para nós. Porque o ar debaixo da árvore é mais fresco. Fala. Devido ao seu suor da árvore que é expelido. Isso, Tiago, você falou a mesma coisa, só que você falou com palavras diferentes. Muito bem, isso mesmo. Alguém fez diferente? Fala, Jennifer Borges. Quer falar? A sua? Mais alguém? Deu uma resposta diferente? É porque usou palavras diferentes, mas falou a mesma coisa. Mais alguém? Né, vocês observaram que na época do ficar à sombra de uma árvore no verão, é mais fresquinho, por quê? Porque a água esquenta mais e a árvore ela expele mais vapor. Aí fica mais fresco debaixo, né? Bom, gente, foi até aí que eu pedi que vocês fizessem, né? 48 e 49. Hoje eu não vou dar para casa para vocês, não, porque vai ser semana de avaliação, tá? Só queria falar com vocês o seguinte, amanhã nós temos aula de geografia. Em vez de dar geografia, eu vou dar aula de história para vocês amanhã, porque história vai ser primeiro que geografia. A data da prova de história é primeiro que geografia. Então, eu preciso fazer uma revisão de todo o assunto da história para que vocês façam uma excelente prova, tá? Então, amanhã nós vamos ter a aula no mesmo horário, porém, em vez de ser geografia, eu vou dar história. Aí, quando for na sexta-feira, a gente trabalha a geografia, porque a prova de geografia ainda vai ser na semana que vem. Agora, história ainda é essa semana e eu preciso fazer uma avaliação com vocês. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos, gente, vamos perguntar aí para a gente tirar a dificuldade. Levanta a mão para eu ver. Quem quer falar? Fala, Júlia Vitória? Professora, uma pergunta. Pode falar. Nessa segunda-feira vai ter aula? Dia 2 é feriado. Segunda-feira agora é dia 2, é feriado, não tem aula não. Ok? Então, na terça-feira também... Na terça-feira vai ter aula, não é? Terça-feira normal, ok. Terça-feira normal.
Gabriela e Vitória. Ô, professora. Gabriela e Vitória, levanta a mão que eu vou escutar. Fala, Gabriela e Vitória. Não, terça-feira ainda é feriado, né, mãe? Feriado é segunda. Ô, professora. Ô, professora. Segunda e terça Eu pedi ainda para é levantar a feriado. mão. Não, feriado é só segunda, dia 2. Deixa eu falar. Fala, fala, Gabriela e Vitória. Não Ô, é professora, então Gabriela amanhã não vai ter Vitória. aula. Fala. Amanhã, então, não vai ter aula de geografia ou vai ter? Vai Só vai ter mudar o... Não, vai ter a aula normal. Porém, em vez de ser geografia, nós vamos trabalhar história. Entendeu? No mesmo horário. Só vamos mudar a matéria. Então vai ter as duas aulas. Mas É, só que aula vai normal. ser ao contrário, né? Isso. Vai ter aula normal. Só vou mudar a matéria porque a prova de história será a primeira, tá ok? Entendido? Fala, Maria Eduarda. Eu não quero falar não, professora. Então fala, Tiago. Fala, Tiago. Ô, professora. Oi. Dia 2 é dia dos mortos, né? Isso, é dia dos finados, dia dos mortos. Credo. Dia 2 da segunda-feira, que é o feriado, ok? Viu, Maria Clara? Terça-feira, aula normal. Só segunda. Só segunda que não tem. Mais alguma pergunta? Fala, Júlia Adriana. Professora. Peraí, deixa eu ouvir Júlia Me Adriana. chamou, Maria Eduarda? Depois eu te falo, que agora todo Deixa eu ouvir a Júlia Adriana agora. Peraí, Tiago, deixa eu ver a Júlia. Fala, Júlia. Não é uma pergunta. Deixa eu ouvir a Júlia, gente. Maria Clara, deixa eu escutar a Júlia. Fala, Júlia. Pergunta, mas eu vou te falar uma coisa. Segunda vai ser dia do finado feriado, não vai ser? A gente vai ficar em casa. Sim. Então, eu vou aproveitar e procurar na televisão para assistir Viva a Vida, uma Festa. Aí eu vou ficar deitada assistindo o filme a tarde toda. É isso Ei, Júlia, A mãe Eu do não gosto Arthur quer muito falar? desse desenho Viva a Vida é uma Festa. Deixa eu ouvir a mamãe do Arthur agora, Ana Clara, Maria Clara. Fala. Porque sexta-feira eu não fui buscar o trabalho que eu trabalhei. Meu nem esqueceu. No caso, eu posso estar buscando no meio da semana? Parece que é só sexta-feira que está tendo plantão, na próxima sexta. Aí eu tenho que esperar então a próxima sexta para poder... Ou então você dá uma ligada para o colégio, que eu não tenho certeza se vai ter gente lá. Geralmente os plantões são a sexta-feira. Mas dá uma ligadinha para lá, de repente tem alguém lá, você pode pegar. Ok? Tá bom. Tá, obrigada. Pronto, Tchau, gente. professora. Então, ó, vai cair. Maria, Beijo. Maria, 2 de novembro vai